Muito bem, galera, vamos voltar então a falar da monarquia inglesa, que é a primeira monarquia do assunto absolutismo que a gente está falando. Absolutismo, o rei com poder absoluto. Não havia divisão de poderes nesse período. Então, a gente começou a falar da Inglaterra, lá do Guilherme I, o Guilherme Conquistador. Agora a gente entra na outra parte, aqui na página 133, que fala de Henrique II. Henrique II foi o sucessor de Guilherme I. Esse cara acelerou o processo de formação e de fortalecimento do poder real, exigindo que todas as questões fossem julgadas por tribunais reais e não mais pela nobreza. Ricardo Coração de Leão, o sucessor de Henrique II, passou a maior parte do tempo lutando nas cruzadas. Depois do Ricardo Coração de Leão veio João Sem Terra, que ficou entre 1199 a 1216. Esse cara também se envolveu com guerras e acabou perdendo boa parte dos imensos feudos que sua família possuía. Por isso, o rei João ganhou esse apelido. Para custear gastos militares, esse rei determinou sucessivos aumentos de impostos, provocando com isso uma revolta na nobreza, que o obrigou a assinar a Magna Carta, 1215. Leia com atenção um trecho desse documento. A gente vai ler um pedaço da Magna Carta. Magna Carta, para refletir. João, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque da Normandia e da Aquitânia, conde de Anjou, determina que nenhum imposto será estabelecido em nosso reino sem o consenso geral, ou seja, todo mundo tinha que aceitar isso. Para obter o consenso geral, a fim de lançar impostos, mandaremos convocar os arcebispos, bispos, abades, condes e grandes barões, por meio de cartas e, além disso, mandaremos convocar todos os nossos vassalos diretos. Todos os mercadores poderão livre e seguramente sair da Inglaterra, nela entrar, permanecer e passar, quer por terra, quer por água, para comprar, vender, sem receio de extorsões ilegais, de acordo com o antigo costume. Então, esta carta, pelo que se vê, visa a proteger os nobres e até mesmo a burguesia de impostos indevidos. E embaixo a gente vê o quê? Uma estátua, com 3 pessoas. Essa estátua é o quê? Estátua do rei João assinando a Magna Carta, cerca de 1220, 1320. Note que nesta representação ele está assinando sob a pressão de um representante do clero e outro da nobreza. Vale dizer também que os representantes do clero da Igreja Católica estavam presentes, que a Igreja era muito forte nesse momento. Aqui tem algumas questões sobre o texto da Magna Carta. Que elementos do texto indicam que João Sem Terra era um membro da nobreza? Que elemento do texto mostra que ele é um membro da nobreza? Duque da Normandia, lá fala que João é duque da Normandia. O duque é um membro da nobreza. A B. Quais grupos o rei consultaria em caso de aumento de impostos? Ele ia consultar a nobreza e a igreja, que está falando lá no começo. Embora a carta também cite a burguesia, mas a burguesia não estaria presente nessa reunião, tá? A C. A Magna Carta também favorecia a burguesia? Justifique. Eu acabei de dizer. A burguesia não seria extorquida caso chegasse por terra, por mar, etc. Não seria extorquida como era o antigo costume. Está embaixo no último parágrafo. E na letra D. Pode-se dizer que a Magna Carta limitou o poder do rei? Com toda certeza. A Magna Carta foi claramente uma limitação do poder do rei. Ele não podia fazer tudo o que quisesse. Ele tinha que consultar a nobreza, tinha que consultar o clero, e a burguesia também era protegida, protegia o comércio também. Então vamos para a próxima página, página 134. Na página 134, logo de cara, a gente vê o quê? Uma iluminura. Aqui, tá vendo essa iluminura? Que parece uma fotografia de um documento.
iluminura do século XIII, em que se vê o rei inglês Eduardo I, 1239-1307, filho de Henrique III, dirigindo uma reunião no parlamento. A Inglaterra tinha um parlamento, né? Esse parlamento era muito importante para que o rei, para que a monarquia lá fosse bastante diferente das outras monarquias. Vamos lá, então, continuando, página 184. A nobreza promoveu uma violenta revolta contra a cobrança de novos impostos. Continuando o assunto que a gente tinha parado antes de ler a Magna Carta. A nobreza, voltando, promoveu uma violenta revolta contra a cobrança de novos impostos, ordenada por Henrique III. Já é outro Henrique III, não é mais o segundo. Filho e sucessor de João Sem Terra. Henrique III foi obrigado a negociar com os rebeldes. Por sua participação na revolta, a burguesia ganhou o direito de fazer parte do Grande Conselho, que, em 1265, passou a ser chamado de Parlamento. Já em 1265 a Inglaterra já tinha um parlamento, né? Um grande avanço. Na Idade Média, o parlamento era uma reunião entre rei, membros da nobreza e do clero para debater questões judiciais, políticas e financeiras e para responder às petições. Os reis medievais convocavam e dissolviam o parlamento e também propunham o assunto a ser debatido. A partir da década de 1330, o parlamento dividiu-se gradualmente em suas casas, com os nobres e o clero, Câmara Alta, deliberando separadamente, e os representantes dos condados e burgos, Câmara Baixa. Quer dizer, por enquanto a gente só vê clero, e nobreza. Por enquanto a gente não está vendo a burguesia ali representada. Agora, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a monarquia francesa. Então, como a gente vai mudar de assunto, vamos parar esse vídeo por aqui.